Então, galera, ó, continuando agora a nossa aula aqui de potencial elétrico, agora a gente vai falar de blindagem eletromagnética. Porque é o seguinte, ó, na última aula a gente falou de blindagem eletrostática, porém tem alguns efeitos que acontecem com blindagem eletromagnética, tá bom? O que é isso? Ó? Primeira coisa, quando a gente está falando ao celular, a gente está o quê? Enviando ondas eletromagnéticas. Então, ó, a gente chama essa aqui de ondas eletromagnéticas. Ok? Então ela tem uma parte elétrica e tem uma parte magnética, tá bom? E isso que serve para explicar o porquê você não consegue falar direito ao celular quando você entra no elevador, tá bom? Casos e casos também, né? Tem hora que você consegue falar tranquilamente no elevador, mas a gente não pode explicar o caso de você não conseguir falar ao celular com blindagem eletrostática, porque não é o fenômeno que está acontecendo lá, tá bom? Até uma vez caiu no Enem, a explicação da questão foi a blindagem eletrostática, mas o correto seria o quê? A blindagem eletromagnética, tá bom? Mas vamos entender então aqui, ó. O que é isso? Ó? É o chamado de efeito skin. Seguinte, imagine que a gente tem uma torre e ela está enviando sinal para 3 celulares aqui, ó, em 3 diferentes caixas. Primeiro só a caixa de madeira, depois só a caixa de metal fino e depois a gente tem uma caixa de metal grossa, ok? Então é o seguinte, ó, a onda ela consegue atravessar, penetrar alguns materiais, como a caixa de madeira. Então, ó, aqui nesse caso, a gente não vai ter uma eletrização porque é um dielétrico, né? Então aqui não vai ter o quê? Uma interferência, tá bom? Então aqui a gente consegue atender o celular normalmente na caixa de madeira, tá bom? Aí, se você colocar uma caixa de metal fino, o que deveria acontecer? A caixa toda fica eletrizada, né? E não ter mais o quê? O campo elétrico da antena atuando aqui dentro do celular, ok? Porém, se fosse uma eletrização estática, nesse caso o quê? Uma blindagem eletromagnética. Então, a onda aqui, ó, ela tem um poder de penetração nesse celular aqui, tá bom? Nessa caixa de metal. Então, a pessoa, se for metal fininho, ela consegue sim atender o celular. Então, pode acontecer o seguinte, ó, da pessoa estar no elevador, mesmo sendo lá uma caixa bem grossa, o que acontece é o seguinte, ó, tem espaços para a onda passar. Porque você não consegue fechar o elevador completamente, né? Então vai acontecer um fenômeno lá que a gente chama de difração. A onda consegue contornar alguns obstáculos lá para o quê? Interagir com o seu celular, ok? Então nesse caso aqui, ó, não acontece a blindagem eletrostática, tá bom? Então isso é errado. Deixa eu até apagar aqui, ó, porque senão você vai ter ideia errada, tá bom? Então aqui, ó, não é blindagem eletrostática, aqui é o quê? Apenas um poder de penetração da onda e espaços que ela consegue passar, tá bom? Agora no último caso, o que acontece é o seguinte, ó, como a caixa aqui é grossa, o poder de penetração da onda eletromagnética diminui bastante, tá bom? Então, olha só, ela tenta penetrar aqui, só que não consegue. Então, o que ela faz? Ela contorna o objeto aqui. Então, ela vai contornando o objeto sem penetrar no interior da caixa. Então ela consegue o quê? Sair aqui sem ter interação com o celular. É isso que a gente chama de quê? De efeito skin. Quando a onda eletromagnética não consegue penetrar o material e contorna ele, tá bom? Então nesses dois primeiros casos aqui, ó, o celular pode tocar, normalmente. Porém, no último caso, ela não toca por quê? Porque aqui a gente tem um metal muito grosso impedindo da penetração da onda, tá bom? Geralmente eu dou essa aula, eu levo uma caixinha de som e levo um celular também. Aí eu ligo o Bluetooth. E eu coloco o quê? Um papel alumínio enrolado no celular. E eu tampo ele bem, ok? Quando eu consigo fazer essa vedação bem, acontece que a música para de tocar na caixinha de Bluetooth. Por quê? Interrompeu a interação entre a antena, que é do celular, né? Com a caixinha, tá bom? Igualzinho nesse efeito aqui, ó, do efeito skin, beleza? É exatamente o efeito skin que está acontecendo lá na caixinha de som com o celular, beleza? Então, olha só, agora a gente tem um efeito aqui, ó, de descarga elétrica sobre superfícies condutoras, tá bom? Então, olha só, acontece dois fenômenos que a gente viu aqui, ó, a blindagem eletrostática e o efeito skin. Olha só, o que acontece? A nuvem aqui, ó, ela vai ficando eletrizada. Aí você me pergunta, por que ela fica eletrizada? Porque é o seguinte, ó, à medida que a nuvem vai se deslocando no ar aqui, ó, o que acontece? Ela atrita com o ar. E são dois materiais diferentes. Dois materiais diferentes se atritando, o que acontece? Eletrização, ok? Pode acontecer também da eletrização interna também. Pode ter que formar aqui algumas partículas de gelo, né? Pode formar um gelozinho aqui, né? E esse gelo aqui, ó, com a água, vai o quê? Se eletrizando. Vai, professor, mas são dois materiais iguais, só que estados diferentes. E isso já altera também o poder de eletrização, tá bom? Então, olha só, a nuvem vai se eletrizando aqui, ó, e vai fazendo o quê, ó?
ela vai induzindo aqui, ó, uma carga positiva no chão aqui, tá bom? Então, olha só, o que é o raio, na verdade, né? É quando a gente tem esse processo aqui, ó. Então, a nuvem vai se eletrizar, ela vai induzir uma eletrização aqui no chão, ok? Ela vai induzir a separação das cargas, né? As cargas negativas, as cargas positivas que sobem? Não. As cargas negativas que o quê? Que ficam mais embaixo ainda, né? Por isso que aqui na superfície fica o quê? Positivo. Então aqui, ó, tá gerando um campo elétrico, tá bom? E é o seguinte, quando esse campo elétrico vai aumentando tanto, ou seja, as cargas aqui, ó, na nuvem vão aumentando tanto, o ar não consegue mais isolar essa carga aqui, tá bom? Então vai acontecer o quê? Uma descarga elétrica, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais depois, tá? Mas só para você entender por enquanto por que acontece o raio aqui, beleza? Então olha só, aconteceu o raio aqui. Quando o raio vai descer aqui, ó, ele vai tentar penetrar o quê? O interior do carro. Porém, o carro, como é uma superfície de metal, o que acontece é o quê? O efeito skin. Então, ó, a onda aqui vai o quê? Vai se propagar e vai contornar o carro, sem causar grandes danos. Aí, pessoal, mas e esse pneu aqui? Esse pneu aqui não é suficiente para isolar o carro, não funciona nele como se fosse um chinelo, né? Não, nesse caso não, ok? Aqui a descarga elétrica é tão grande que o pneu não consegue apenas segurar todas as cargas aqui, ok? Então ele deixa passar parte das cargas que caiu sobre o carro, tá bom? Então, ó, parte das cargas passam sem que cause nenhum dano à pessoa aqui no interior do carro, beleza? Aí o que acontece? O pneu, ele não consegue o quê? Isolar todo, barrar todos os elétrons aqui, ó. Nem todos os elétrons vão conseguir descer para o interior da Terra, né? Então, parte dos elétrons vão ficar aqui no carro. Aí você pergunta, então a pessoa agora vai tomar um choque, né? Aí você tem que lembrar que o quê? O carro é metálico. Então, aqui, ó, quanto que seria o campo no interior do carro? O campo elétrico é nulo. Então, se o campo elétrico é nulo, o campo elétrico é o quê? Responsável por fazer as cargas se movimentarem. Se não tem campo elétrico, não tem o quê? Movimento de carga aqui no interior. Então, a pessoa não toma o choque. Então, o carro, como ele tem uma superfície metálica, ele funciona como o quê? Uma gaiola de Faraday. Ela blinda eletricamente o carro, beleza? Por isso que as pessoas não tomam choque se cair um raio dentro do carro. Dentro do carro não, né? Na parte externa do carro, né? Se cair dentro do carro já é. Não tem jeito não, tá bom? Então, olha só. Aí vem o caso quando a gente está mexendo com um corpo que é isolante, ok? Isolante ou dielétrico, né? O que é um isolante? É algo que não permite o movimento das cargas, né? Se você eletrizar um corpo aqui, então, ó, o que acontece? As cargas vão se acumular em apenas um ponto, né? Se acumular numa região, ok? E essa região vai fazer o quê, ó? A somatória da força aqui agora no centro vai ser zero. Por quê? Porque uma não vai anular com a outra. Uma vai ajudar a outra aqui, olha só. As forças que estão acontecendo aqui, ó. No final, você vai ter uma resultante que vai o quê? Essa resultante vai criar um campo elétrico aqui, ó, diferente de zero. Então, o campo aqui, ó, no interior de um isolante, ele é diferente de zero. Então, se o campo elétrico é diferente de zero, vai ter o quê? Um movimento de cargas. E esse movimento de cargas pode causar um choque elétrico, ok? Então, se você está dirigindo e está com um carro que ele é isolante, o que seria um isolante aqui que a gente usaria muito? Seria fibra de carbono. Fibra de carbono é isolante elétrico, ok? E o que pode acontecer aqui, então? Pode acontecer do raio cair sobre o capô do carro, né? E as cargas se acumularem em apenas um ponto. Se acumulou em apenas um ponto, o que acontece? O campo elétrico aqui, ó, ele vai ser diferente de zero e pode causar sérios danos a quem está aqui dentro, ok? Então teve uma época que se construía muito carro com fibra de carbono. E as pessoas andavam nas ruas ou em lugares desertos, principalmente, né? Porque no deserto é muito fácil de cair raio, por quê? Todo mundo está na mesma altura. E aconteceu o quê? As pessoas sofriam um grande dano aqui, ó. Então eles pararam de produzir carros com fibra de carbono, ok? Aí eles produzem com o quê? Com metal, que é melhor. E agora teve um acidente aqui em Minas Gerais, um carnaval aí para trás, não lembro se foi 2013 ou 2014, que aconteceu o seguinte, ó. As pessoas estavam aqui, né, no carnaval do interior, só que elas não pediram regulação do trio elétrico para a prefeitura. Então elas acharam que poderia pegar um trio elétrico mais alto possível, né? O que aconteceu? O trio elétrico, ao andar pelas ruas, encostou num fio de alta tensão. Aqui tá mostrando que tem um bonequinho, né? Mas na verdade foi a carroceria mesmo do caminhão que encostou. Aí quando a carroceria do caminhão encostou no fio de alta tensão, o que aconteceu? Uma descarga elétrica.
Aí as pessoas que estavam aqui, ó, na superfície, no exterior do caminhão, tomaram choque. E as pessoas que estavam próximas aqui também do caminhão, né, no trio elétrico, sofreram também um dano, ok? Elas não morreram não, tá? Não teve nenhum caso de morte não, mas sofreram um dano bastante bom, né? O interessante é notar que quem estava dentro do caminhão, o motorista e as pessoas que estavam operando o som aqui dentro, não sentiram nada. Por que não sentiram nada? Porque a carroceria do caminhão era o quê? Metálica. Então aqui, ó, a superfície metálica funcionou como o quê? Uma gaiola de Faraday. Isolou eletricamente as pessoas aqui, ó, internamente do meio externo, tá bom? Então o trio elétrico aqui, ó, causou dano seriamente aqui, ó, para as pessoas de fora. Não morreu, mas aquele negócio, né? Ninguém quer tomar choque, né? E eu não queria tomar choque aqui não, tá bom? Então, ó, isso é importante entender por que as pessoas aqui, ó, de dentro não sofreram nenhum dano, tá bom? Belezinha? Então valeu, galera. Vamos pro próximo vídeo aí, ó.